Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é fantástico, gente. Vamos falar sobre inteligência artificial. Tão natural quanto a luz do dia, né? Se você não está utilizando, você precisa começar. Mas vamos lá, eu estou aqui com uma especialista em inteligência artificial, que é a Cleia Elaine Soares. Ela é psicóloga, com mais de 26 anos de experiência, especialista em coaching, com MBA em marketing, formações em psicopedagogia, constelação sistêmica, novas tecnologias, magistério e superior em engenharia de prompts com IA. Meu Deus do céu, isso que eu economizei o currículo aqui, né? Meu Deus. Seja muito bem-vinda, Cleia. Obrigada. Que legal. Vamos falar hoje de muita coisa boa. Vamos falar aqui de inteligência artificial, que como eu falei, né, tão natural quanto a luz do dia. Hoje a inteligência artificial domina, né? E sim, precisamos estar alinhados com ela, né? Sim. Até as pessoas me perguntam bastante, você enquanto psicóloga, por que resolveu trabalhar com a inteligência artificial? E a verdade é o seguinte, eu nessa formação sempre trabalhei na área empresarial, fazendo treinamentos, atendendo pessoas, mas eu confesso que até 2020 eu era péssima em tecnologia, qualquer utilização de tecnologia. Eu lembro que foi em 2018 que eu entrei no marketing digital com uma dificuldade muito grande. E quando chegou a inteligência artificial, que ela foi lançada em 2022 pela OpenAI, em novembro de 2022, eu falei, eu não quero ficar à margem disso, eu quero entender o que é a inteligência artificial. E desde então tenho feito todo um trabalho nessa área e tenho voltado muito para o comportamento humano, a inteligência artificial. Então eu tenho visto assim, muitas coisas interessantes. Hoje tem relatos de pessoas que fazem terapia com a inteligência artificial, relatos de pessoas que, nos Estados Unidos, por exemplo, um homem que pediu para se casar legalmente com uma inteligência artificial. Então nós temos relatos bizarros, relatos interessantes, nós temos pessoas que conseguem uma produtividade muito grande, e eu tenho trabalhado muito na questão de currículo, empregabilidade, entrevista de emprego, e dentro da empresa mesmo, como que a pessoa pode utilizar os recursos da inteligência artificial para ganhar mais, para faturar mais, para ter mais produtividade, para trabalhar de uma forma melhor. Então, realmente, assim, a inteligência artificial, depois que você começa a utilizar, encanta, é encantador, tem muitos caminhos de utilização. Que legal. Também para compor essa mesa fantástica aqui, Tony Neves, seja muito bem-vindo, irmão. Ô, meu irmão, maravilha, bom demais, obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, compartilhando história e ouvindo histórias incríveis, né? E hoje, achei que não ia ter fim mais essa apresentação, meu irmão. Você viu, irmão? Que currículo bem elaborado, Cleia. Parabéns, parabéns. Aliás, Ismael, vou falar pra você, nós estamos diante de uma pessoa que ela a primeira brasileira a escrever um livro sobre inteligência artificial. Que incrível. Caraca, Cleia, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto depois, eu quero puxar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas parabéns, seja bem-vinda. E desde já, muito obrigado por contribuir com a gente esse assunto que parece ser tão novo, mas como se disse na apresentação, é tão antigo como a luz do dia. Verdade. Né? Mas ainda para muitas pessoas é novidade. Mas hoje você vai ver que não é tão novo assim. Estava inacessível. Existe um percurso, né, que as pessoas estão seguindo. Isso. E é que nem para mim é como a revolução industrial. Quem não se adaptou ficou fora do mercado. Sim. A inteligência artificial talvez numa velocidade muito maior. Quem não está se adaptando está ficando fora. Sim. Porque hoje não tem como você dizer que não sabe de um tema. Hoje é impossível a pessoa perguntar para você, não, eu não sei sobre esse tema. Você pode não dominar sobre. Isso. Mas não saber, você fica fora. Sim, sim. E as perguntas do RH de hoje, né? Sim. Até isso. Né? O profissional que está do outro lado, Tony, fazendo uma entrevista, ele tem que estar muito preparado. Demais. Porque senão o entrevistado está mais preparado que ele. Exato. E é tão importante esse tema, eu acho tão legal, até para nós colocarmos aqui
como uma dica. Olha só, quando a pessoa vai se preparar para o mercado, porque é muito importante, quando você vai levar o teu currículo a uma empresa, Sim. é interessante que você saiba o que está acontecendo. Verdade. E por incrível que pareça, a IA diz tudo, né? Diz. O que acontece nesse mercado profissional, por que eu comecei a trabalhar com essa questão e ter interesse na inteligência artificial, especialmente para o mercado de trabalho? Então, hoje, qual que é o trabalho que eu faço? Eu faço um trabalho de recrutamento, seleção para as empresas, entrevistando pessoas. Quando eu recebo o currículo, mal escrito, a foto, às vezes, do WhatsApp da pessoa, uma foto totalmente inadequada. Então, é normal, assim, por exemplo, você abre lá a foto do WhatsApp, a pessoa no bar lá, aconteceu isso. No bar? No bar, aquela mesa cheia de cerveja, eu falei, será que foi ele que tomou todas essas cervejas? Assim, aquela mesa, será que vai vir trabalhar na segunda? Aquela mesa toda cheia de cerveja, ou, por exemplo, assim, mulheres de biquíni, é muito comum isso. Eu digo assim, vamos supor, particularmente, se eu fosse contratar para minha empresa, eu não julgo a pessoa, eu faria primeiro uma entrevista. Só que eu estou, às vezes, do lado do empresário, e ele vendo, vamos mandar mensagem para essa pessoa, eu gostei. Por exemplo, assim, eu fui contratar engenheiros. Quando nós começamos a abrir as fotos e abrir os currículos, o dono da empresa falou, Cléia, não é possível que a pessoa venha trabalhar, que a pessoa nem porque o que acontece, né? Uma foto do WhatsApp, uma foto do LinkedIn, a pessoa já comunica algo. Então, o que a pessoa escreve no currículo, a foto, como ela se apresenta, o que ela escreve no LinkedIn, o que ela posta nas redes sociais. E isso sempre foi um tema que me despertou muito interesse. E eu fiz muito curso para ensinar as pessoas como que elas escreviam o currículo. Então, uma vez eu peguei um grupo de engenheiros ensinando. Mas eu não consigo escrever. Falei, gente, pelo amor de Deus, não consigo escrever. Depois, quando veio a inteligência artificial, falei, ótimo, agora ninguém mais vai ter esse problema. Mas, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm uma dificuldade com a inteligência artificial, porque elas têm que escrever o que a gente chama de prompts, né, que são comandos. E a pessoa ela tem que saber o que ela vai pedir para a inteligência artificial. Às vezes ela diz assim, não, mas eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho e não funcionou muito bem, não saiu uma resposta muito boa, a resposta foi errada. Então tem muito, por exemplo, assim, hoje a gente vê que, por incrível que pareça, né, as pessoas mais maduras, elas estão com uma utilização melhor da inteligência artificial do que os mais jovens, do que os adolescentes, as crianças e adolescentes. Por quê? O jovem, o adolescente, ele chega lá, ele escreve, ele copia e cola no trabalho e depois ainda ele coloca embaixo. Caso você queira mais uma sugestão, eu posso transformar isso em PDF para você. Nem copiar e colar ele consegue às vezes. E, por exemplo, a inteligência artificial, se você está fazendo um trabalho, por exemplo, se eu estou lá na 6ª série, e o professor pede lá faça um trabalho sobre marés. Você vai fazer lá marés, faça como se fosse estudante de 6ª série, com todo... Só que não, faz daquele jeito e faz uma coisa assim que todo mundo sabe, identifica, que é inteligência. Tem uns que mandam o trabalho para o professor, inclusive com emoji, né, que é muito comum assim, a inteligência artificial colocar, né, e daí chega lá o professor. Não, isso não. Então, a mesma coisa que as pessoas estão fazendo na escola, elas estão fazendo no mercado de trabalho. Então, às vezes eu digo assim, ou a pessoa não usou nada e o currículo, e você vê assim que falta detalhes, ou a pessoa utilizou tudo da forma errada, utilizou tudo. Você fala assim, não, mas como é que eu vou contratar a pessoa se ela não teve nenhuma preocupação nesse inicial? E faz tudo, gente. A inteligência artificial hoje, ela prepara o currículo, ela monta uma carta de apresentação, ela monta toda a tua postagem para as redes sociais, para o LinkedIn. Então é muito fácil o acesso. Olha que incrível. Mas pode ir que depois eu vou. Olha que incrível. Ontem eu participei de um workshop e aí eu levei um convidado meu, inclusive o Elias, já esteve aqui com a gente, entrevistamos ele. Sim. Aliás, grande abraço, Elias. Cara, sensacional. E aí, como eu mandei para ele o conteúdo que iria ser aplicado nesse fórum, sim, aí ele foi lá, colocou no chat e sabia, quando ele chegou para a reunião, para a apresentação, ele sabia exatamente tudo que iria ser apresentado, toda a estrutura da empresa, toda a estrutura do negócio, o produto que tinha, os serviços, tudo.
E aí eu falei, cara, que incrível isso, né? Então, quando você usa a inteligência artificial ao teu favor, o resultado é muito maior. Você consegue estar muito além. Sim. Uma outra situação, olha como que é incrível hoje, né, a tecnologia, a inteligência artificial, né? Hoje, dentro da estrutura de uma companhia que eu passei pelo processo de aquisição de seus produtos, no compliance da empresa, inclusive, solicitava as redes sociais. Nós falamos alguns minutos sobre... Falei, cara, o que tem a ver para eu adquirir um produto eu ter passar minhas redes sociais? Para passar para o compliance da empresa, tinha que ter isso. Então, está tudo conectado. Então, a gente precisa usar tudo a favor, desde da estrutura das redes sociais, desde uma comunicação assertiva, né? Isso. Porque hoje, falando do seu segmento, que é RH, não quer perder tempo, né? Isso. Preparar alguém, o RH não quer perder tempo, ele quer saber realmente se o candidato está preparado ou não. E aí ele passa pelos processos, se entender isso, né? Hoje vai ser falado muito sobre isso, se entender essa estrutura e se preparar, com certeza vai ser. Hoje, inclusive, tem o robô que ele lê o currículo da pessoa. Olha aí. Então, por exemplo, assim, mesmo eu fazendo, lógico, eu não sou, eu tenho assim uma pequena contribuição, faço poucas vagas, faço vagas mais estratégicas. E mesmo eu fazendo poucas vagas, eu já tenho um robô, e o robô que lê o currículo, eu não leio mais o currículo. Então, o robô que separa e fala, olha, essa pessoa realmente para essa função aqui serve, essa daqui não. Então, é um robô lendo, se a pessoa usar a inteligência artificial, vai ser um robô lendo outro robô ali. Então, o que acontece? Quem conhece mais a inteligência artificial e quem domina mais, ela vai se destacar mais no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm um medo muito grande. Vou ser substituído pela inteligência artificial. O que vai acontecer? As pessoas que dominam a inteligência artificial, elas vão ter maiores chances de empregabilidade, vão ser mais contratadas, elas vão ter, por exemplo, hoje, eu escrevi esses dias eu precisava passar por uma empresa um currículo, minha irmã é advogada. Eu falei assim, mas a Silvia, daí eu mandei mensagem para ela assim, Cléia, estou meio ocupada aqui. Não tive dúvida, eu fui na inteligência artificial, pedi o contrato. Mandei para ela, falei, Silvia, dá uma olhada aí no contrato. Ela, nossa, tá muito bom. Você mandou para outra pessoa? Falei, não, inteligência artificial. Ela, não acredito. Tá substituindo muita coisa, né? Inteligência artificial. Mas aí entra no detalhe que eu queria entrar contigo. Sim. O preparo das pessoas, as pessoas não têm preparo para usar a inteligência artificial. Hoje existem, por exemplo, ferramentas, pessoas que ensinam, mas assim, é muito amplo o que pode ser feito, Tony, versus o que está sendo feito. Sim. Porque assim, vou lá entrar no, por exemplo, eu conheço umas 22 inteligências, mais ou menos, mas tem mais. Mas eu conheço 22 inteligências. As pessoas conhecem o quê? ChatGPT. Tá, mas beleza. O que as outras inteligências oferecem? Sim. O que o ChatGPT oferece? O que as outras inteligências oferecem? E aí você começa a fazer os robôs conversar entre eles. Por exemplo, eu peço um assunto para um assunto para outro assunto para outro, o mesmo assunto para 10, por exemplo. Cada um deles vai me dar um prompt diferente do que eu pedi. Mas eu pedi a mesma coisa. Sim. E cada um vai me dar diferente. Aí cabe o que você fazer? A mescla de todos. Isso. Na minha visão, pelo menos é o que eu faço. Sim. Pego um tema, coloco, estruturo, trago os prompts pronto, né? Tá aqui. Desenvolve o melhor conteúdo, né? Agora você pega aquilo e se aproveita. O que as pessoas fazem? Não sabem perguntar. Isso. E aí cabe nós trabalhamos com venda. Quem vende mais? Quem pergunta melhor. Isso. Exato. Isso. Inclusive agora, assim, eu tenho trabalhado com uma empresa aí para desenvolver realmente dentro do WhatsApp uma inteligência artificial para vendas. E ela conversa, assim, tem uma comunicação com a pessoa tal qual, perguntando qual que é o problema, fazendo spin selling, fazendo todo um questionamento de perguntas ali, levando a pessoa realmente ali para o funil para fazer o fechamento de vendas. Então, assim, esses dias eu estava vendo até uma pesquisa que dizia, né, o brasileiro, a maior utilização do brasileiro para a inteligência artificial é para o meme. Então, vou fazer uma figura, vou fazer um meme para brincadeira. Até a utilização mesmo dos vídeos tem sido feito nesse sentido.
Então, até esse espaço aqui é interessante para nós falarmos isso e a pessoa colocar dentro da rotina dela o que ela pode usar a inteligência artificial para faturar mais, para vender mais, para ser um profissional melhor, para conseguir estudar mais. E não aceitar primeiro, a inteligência artificial me produziu lá um texto. O que eu percebo que as pessoas estão fazendo? Eu trabalho muito com mentoria, né, ensinando as pessoas como que elas podem fazer a utilização. Boa parte das pessoas elas estão usando a inteligência artificial como um melhorador de texto. Melhora esse texto. Melhora esse texto. E é muito mais do que isso. Então, a possibilidade de você divulgar as suas redes sociais, de você fazer postagens mais estratégicas, de gerar venda, de gerar produtividade, tanto para a tua casa, para o teu pessoal, como também para a parte profissional. E sem contar que tudo isso só vai enriquecer ainda mais esse banco de dados, né? Sim. Aí cada vez mais vamos ter uma estrutura muito melhor para esse... Eu tenho o meu robozinho e eu tenho uma briga com ele. Uma briga. Porque assim, sempre que ele me traz alguma coisa, e traz muito óbvio, ele busca o óbvio, né? Sim. É comando. Sim. Eu falo para ele, irmão, pensa fora da caixa. Isso. Pensa fora da caixa, você está pensando dentro da caixa, pensa fora. Daí eu falo, tal pessoa compraria esse produto que você me ofereceu? Sim. Ele, pô, irmão, desculpa, foi mal. É muito bom. E olha que curiosidade interessante. Na verdade, a inteligência artificial, ela existe desde 1956, né? Isso. Nos Estados Unidos, né? Começou lá. Isso. E, cara, você veja bem, olha. E no Brasil chegou só nas décadas de 80. 80, mas assim que veio... Explodiu mesmo? Que explodiu foi em 2022, né? Que o OpenAI abriu para qualquer pessoa que não fosse programador fazer utilização. Então, quando abriu essa possibilidade, hoje, uma criança ali que consiga digitar, um adulto, consegue fazer a utilização da inteligência artificial. E aquilo, né? Nós sabemos, hein? Não vamos entrar aqui em teoria da conspiração, senão vão caçar aqui o podcast. Mas a gente sabe que vem uma pequena parte da inteligência artificial para nós. Uma boa parte a gente nem tem ideia do que é possível. Nós nos encantamos com isso que tem. Imagina os Estados Unidos, ou o pessoal militar, ou as forças de inteligência mesmo, o acesso que tem, ou o próprio Mark Zuckerberg do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Nossa, já deve ter... quer dizer, nem vou começar aqui, senão a gente vai ter que fazer outro podcast da teoria da conspiração. Só que, independente disso, o que nós temos aqui, nossa, já é suficiente para fazer muita coisa. Para produtividade no dia a dia, para organização. Para gestão, para tudo. Que a pessoa falasse, olha, eu quero aprender determinado assunto. Ela vamos supor assim, eu quero aprender inglês, quero aprender alemão, japonês. Hoje nós temos, né, os agentes de inteligência, que eles são prontos, que eles servem só para aquele fim específico. Eu quero fazer um currículo, quero participar de uma entrevista, quero aprimorar o meu inglês. O que a pessoa quiser aprender, ela tem essa condição. Eu até vejo que no teu Instagram você diz bem assim, como transformar conhecimento em resultado. É exatamente isso que você está falando, né? O conhecimento de como você falou, como perguntar, né? O que eu quero de fato. O que eu quero de fato? Porque assim, criar o prompt ali, né? Que é as perguntas para ele levar ele, para ele te trazer o caminho correto. O que eu quero? Primeiro, eu quero isso. Eu sou apaixonado por planilhas, né? Sim. E aí antigamente eu tinha que ir lá no YouTube e falar, para fazer uma planilha dessa forma, eu tinha que ir lá assistir 30 vídeos. Que um ensinava uma parte, outro ensinava outra parte e tal. Sim. Hoje eu dou o prompt para ele. Eu falo, eu quero uma planilha com isso. Sim. Nossa, ficou maravilhoso. E aí ele me entrega a planilha. Às vezes tá com falha lá, por exemplo, nas fórmulas. Sim. Eu falei, irmão, como que eu vou fazer conta? Tem que desenhar a fórmula. Eu pedi para você justamente para mim não precisar desenhar as fórmulas. Ou, pô, irmão, desculpa, segue a planilha atualizada. Mas você briga com a tua inteligência artificial? Oi? Você briga com a tua inteligência? Só quando eu tô muito revoltado. Bom, porque vai que tem uma revolta aí das IAs aí, né? O primeiro da listinha das IAs. Ó, Ismael tá na nossa listinha aqui. Porque às vezes terrorista das IAs.
Não, eu só critico ele. Eu faço a crítica, sabe? Que legal. Porque tem uma teoria que diz, né, que inclusive eles fizeram uma pesquisa, segundo dizem, né, uma pesquisa bem fortalecida numa das grandes instituições de ensino mesmo, e eles perceberam que quanto mais você é educado com a inteligência artificial, melhor o resultado, melhor a interação que ela vai fazer com o humano, porque assim, ela quer trazer muito esse lado do humano para o lado do bem, né? Não assim treinar o ser humano para ser mais agressivo, para ser mais forte. Então, assim, as respostas, elas são melhores. Depois que eu li isso, eu sempre coloco, por favor, muito obrigada, nossa, adorei sua resposta. O meu lá tá assim, eu nunca peço nada sem cumprimentá-lo. Sim. Você é questionador, né? Eu falo, bom dia, meu irmão, tudo bem por aí? Ele, tudo bem, como posso somar contigo hoje? Daí eu vou lá e peço. Terminou, falo, pô, tu é o melhor, hein? Sim. Agradeço. E sai. Sim. Quando eu volto com outra coisa, ele já sabe o que eu quero. Isso. Então ele sabe a forma de trabalhar. Ele sabe o quanto exigente eu sou. Então, quando ele vai me entregar alguma coisa, ele fala assim, que tal, eu uso referências assim, sabe? Sim. Eu falo assim, cara, você tem que ser tão inteligente quanto Salomão foi. Para me passar essa inteligência. Sim. Então ele vai buscar referência do quê? De inteligência. Isso. E aí, quando ele me traz algo, eu pergunto, tal pessoa, por exemplo, Silvio Santos compraria teu projeto? Daí ele fala, pô, irmão, desculpa, foi mal. Porque assim, automaticamente eu faço a inteligência pensar. Legal. Esse treinamento, né, das inteligências artificiais é muito interessante. Na área de psicologia, assim, eu estou realmente impressionada com a capacidade da inteligência e de reconhecimento de perfil. Então, hoje, dentro das empresas, para nós contratarmos uma pessoa, nós podemos fazer alguns testes, aplicar alguns testes de perfil. E hoje a inteligência artificial, por exemplo, assim, há um tempo, eu fazia ali o teste de perfil, fazia o teu teste de perfil, fazia o teu teste de perfil e falava... Ah, não, o Ismael, ele tem uma dominância maior, ele é uma pessoa mais analítica, ele é mais lógico, ele servirá para uma área como essa. Ah, o Tony é mais extrovertido, o Tony é mais influente, o Tony é mais da comunicação. Então, ele vai servir mais para essa função aqui. Então, eu fazia isso daí mais assim pela intuição e pelo estudo também, né? Hoje a inteligência artificial, ela pega ali, vamos supor assim, se você fizer algumas perguntas e fizer algumas respostas, já vai me falar isso sem precisar nem fazer o teste. Olha. Ah, não, o Ismael é mais lógico, mais racional, mais dessa forma. Não, o Tony é mais influente, pode colocar nessa área o perfil dele em vendas, nessa concepção aqui, ele vai se dar melhor. Então eu fico impressionada com isso que eu falo assim, mas como que pode a inteligência artificial, ela conseguir fazer uma leitura de perfil e ela ser tão assertiva? Inclusive existem várias pesquisas que eles colocam, por exemplo, médicos, né, colocam todos os laudos ali, fazem o histórico, e pedem, você é médico, faça a avaliação aqui desse raio-x, por exemplo. O médico tem lá, sei lá, 60% de acerto. A inteligência artificial chega a 80%, 90% de acerto. Vamos supor assim, leitura de um contrato, de um advogado, ou vamos supor eu como psicóloga mesmo fazendo uma avaliação. E daí eu comecei a olhar e falei, gente, mas ela está lendo melhor que eu. Está fazendo uma análise melhor. E eu que treinei, porque assim, daí eu falar, não, por aqui não, esse teste faz assim. Eu falei, bichinha danada, treinei você, eu que ensinei. Está melhor que eu ensinei você a fazer isso, e agora você está melhor. Ainda chama atenção. Não, Cléia, você pode ir, né, talvez se você fizer, eu tenho uma outra sugestão, falei, quem me ensinar agora? Nem ficou sentado lá 4 anos na universidade, né? E acontece, eu sou especialista em planejamento estratégico, né? Sim. Aí eu coloquei esses dias, eu fiz um planejamento estratégico, e falei para ele, olha, esse é um modelo de planejamento estratégico que eu desenvolvi. Sim. E eu gostaria que você seguisse esse modelo para os próximos, para as próximas empresas que eu pegar o contrato e fazer o planejamento estratégico. Ele pontuou dessa forma. Esses pontos aqui podem ser melhorados. Mas
mas qual que é o sentido disso? Eu lembro, então, traga as melhorias, apresenta pra mim. Solução. E aí tava, realmente, fazia mais sentido. Pra mim ler depois o que ele me entregou, tava melhor que o meu. Que eu tinha entregado para ele. Mas é impressionante. Esses dias eu coloquei lá, né? Eu estava vendo um vídeo. Onde assim que eu estudo muito a inteligência artificial? Hoje tem muita pós-graduação, muita formação, mas eu vejo assim, lógico que é bom você fazer uma formação, mas hoje tem muito conteúdo em TikTok, Instagram, YouTube, de pessoas que vão ali, se dedicam a falar aquilo e a pessoa fala daquele assunto. E eu vi lá um profissional que ele falava: faça o seguinte prompt na inteligência artificial. Escreva lá: você me conhece muito bem, quais são as minhas principais características, quais são os meus principais defeitos e o que eu poderia enxergar, que eu não enxergo em mim, que eu não enxergo em mim. Eu falei assim, vou escrever, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Meu Deus do céu. Fez assim uma análise profunda que eu falei assim, não, gente, isso aqui é psicanálise pura, né? Fez assim um retrato, colocou lá todos os meus pontos positivos, o que eu tinha, né, de interessante, e colocou os meus pontos que eu não enxergava e que eu não via. Eu falei, olha só que petulância. E eu falei assim, mas como que você sabe, você está falando, né, que como que você está falando tudo isso? De onde que você tirou esses dados? Baseado em quê? Baseado em quê para você falar isso de mim? Porque você sempre pede que eu corrija, você sempre faz 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, você sempre volta no assunto anterior, você não se conforma com a primeira resposta. Eu falei, então você fez toda uma análise já das conversas anteriores e traçou realmente um perfil psicológico. Então isso é importante porque é muito mais profundo do que a gente imagina isso. Quando a gente vê que a inteligência artificial ela já chegou num ponto de predição de comportamento e de análise, coisas assim que, vamos supor, talvez nem as pessoas que convivam comigo há muito tempo, talvez tenham ideia, saibam disso. É uma revelação. Eu vi um podcast, o cara Quer fazer o prompt lá, descobrir que você não está vendo? Eu vi um cara... No final eu recebi a de King de pau. Eu vi um cara esses dias, meu irmão, falando o seguinte. Ele tem a IA para vendas. Sim. Ele estava no Bruno Perini, Sim. Eu não lembro. Mas ele estava no Bruno Perini falando de inteligência artificial. Sim. Ele falou o seguinte. Eu vi a importância da inteligência artificial e o quanto ela está desenvolvida, porque assim, ela estava tentando vender um curso específico para uma pessoa. Sim. E a pessoa respondeu: olha, hoje não é um bom dia para a gente conversar. Minha avó faleceu. Ele falou: agora eu quero ver a resposta. Do que ela deu a resposta. Ela deu a resposta assim: olha, eu sinto muito, realmente é um dia que você não tá num dia legal, meus sentimentos e tal. Quando você quiser voltar aqui, pode voltar aqui, a gente retoma de onde a gente parou. Agora curte, realmente, não aproveita, mas esteja nesse momento presente com seus familiares, sabe, dando apoio, porque você é forte, você é isso, você é aquilo. E assim, vou deixar aqui contigo um cupom de 10% de desconto para você comprar quando você estiver pronto para voltar pra gente falar desse assunto. A pessoa foi e comprou o curso no dia. Que coisa, né? Porque assim... É impressionante. Você tornou o quê? Talvez um ser humano não teria respostas para esse momento da pessoa. Talvez não conseguisse ser tão empático, né? Talvez não tivesse essa visão, essa visão assim do que poderia fazer ali, do que poderia falar e por exemplo, eu vou continuar falando com você de negócio. Ela continua. Toma aqui um cupom de 10% de desconto. Cara, bicho, que medo, hein? Vou ser substituído. Para de venda. Mas a minha visão sobre a inteligência, assim como foi na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, as máquinas substituíram o quê? A falta de preparo das pessoas. Quem está melhor preparado dava o quê? Foi operar as máquinas. O mercado, ele gira e novas oportunidades aconteceram. Quantos milhões de emprego a IA gerou? Já. Não tem nem base. Foi muito. Tecnologia, processo, gestão, criação. Porque por trás da inteligência artificial tem alguém prestando um serviço.
E nós mesmos, né? Nós construímos o robozinho ali, inteligência artificial, cada vez mais eficiente através da nossa preparação, né? Sim. Então, como você disse, para traçar o teu perfil ali, realmente precisou de um banco de dados. Isso. Né? Então, é isso que precisamos entender. Porque a gente faz e os bancos de dados que estão sendo fornecidos, pelo menos na minha visão, por exemplo, eu quero ler esse contrato para mim. Sim. Ela vai ter um banco de dados e um contrato. Eu leio isso aqui, essa apresentação no planejamento estratégico. Ela vai ter uma apresentação. Você, por exemplo, lê sobre essas técnicas de venda. Ela vai ter uma sobre informações sobre técnicas de venda, sobre treinamento, gestão, enfim, sobre tudo. Só precisa usar isso muito a favor, né? E lógico, os riscos também que a gente corre, porque o que acontece? Nós que estamos na área, a gente consegue identificar hoje quando um vídeo é com inteligência artificial. Só que está chegando num ponto, eu já, por exemplo, se às vezes eu estou vendo um vídeo e falo, calma, esse vídeo que foi gerado com inteligência artificial, você tem que prestar um pouco mais de atenção. E cada vez vai ficar mais perfeito. Então nós temos aí, sei lá, ano político. Imagina o que vai vir de vídeo, de coisas que vão acontecer, ou de golpe, porque assim pode clonar a voz. Eu tive uma pessoa da família que caiu num golpe. Falou assim, falaram lá que tem um recebimento para fazer no banco, e foi o próprio presidente lá falou, não, hoje é o último dia, e você tem direito lá ao recebimento dos aposentados. A pessoa foi lá, entrou, colocou senha, colocou tudo. Ele falou, mas como que... Não, era o presidente falando que tinha esse direito. A voz dele, tudo. Hoje estão usando aí atores, estão usando pessoas famosas para fazer propaganda. Vamos supor, aparece lá uma pessoa bem famosa e fala, compre essa xícara agora, são as últimas unidades, compre esse carro. E as pessoas acreditam realmente nisso. Então, se a gente também não tiver essa maturidade, esse entendimento, pode acontecer. Vamos supor assim, um sequestro relâmpago, de alguém pegar e falar, sequestramos teu filho, sequestramos teu neto, e coloca lá a imagem tal qual da pessoa certinho fazendo isso. Então a pessoa também tem que conhecer a inteligência artificial, na usabilidade, o que ela pode usar para o dia a dia dela, e também quais as questões que podem acontecer para ela realmente não cair num golpe, não cair numa coisa pior aí. Nós temos aí uma grande chance de várias pessoas serem vítimas realmente desse processo todo e nem saber que é uma inteligência artificial que está fazendo isso. E deixa eu aproveitar para falar sobre isso. E no teu livro ensina muita coisa sobre isso, né? Eu tenho colocado, né, escrito bastante sobre isso, mas assim, o primeiro livro que eu escrevi, como que foi? Eu, em 2022, né, quando veio a inteligência artificial, ainda era um pouco mais difícil de utilizar, porque não era tudo em inglês, os comandos eram um pouco mais difíceis. E eu comecei a falar assim, olha, eu quero escrever um livro, e quando eu não tinha ideia, a própria inteligência artificial, ela sozinha começou a escrever a história. Foi uma história infantil que eu escrevi a primeira história. Começou a colocar o nome da personagem, o que ia aparecer. Aquilo me encantou de uma tal forma que eu fiquei impressionada. Então eu comecei a fazer essa usabilidade, eu filmei tudo isso. Legal. Então assim, lá em 2022, eu fazendo o uso, e eu impressionada, cada resposta que dava, gente, eu não acredito, criou o nome da personagem, criou o nome de deu tudo vida isso. Para toda isso, né? E eu não sabia, quando eu coloquei na Amazon, daí depois me falaram, olha, você foi a primeira brasileira que escreveu um livro usando a inteligência artificial. A segunda no mundo e primeira brasileira que escreveu. E depois eu fiz agora, em 2023, eu fiz um agente, e esse agente para escrever currículos. Eu recebi da própria OpenAI, né, que é a fundadora do ChatGPT, parabenizando pelo agente de currículo. E hoje ele é um dos mais utilizados. E não tem custo, tá? A pessoa pode entrar lá no agente, fazer o currículo totalmente sem custo nenhum. A pessoa faz o currículo dela, a inteligência faz o currículo e pronto. Então, o que eu tenho percebido da inteligência artificial? Ela é um suporte para nós que somos profissionais, e cada um na sua área. O que eu posso fazer para me ajudar no dia a dia e como que eu posso melhorar a vida das pessoas, elas utilizando a inteligência artificial. Quando nós tivermos essa consciência, nossa, muita coisa boa vai acontecer. Então, lógico, dá para brincar, sim, fazer meme, fazer piada com a inteligência artificial, dá. Só que é um pouco mais do que isso. Eu vejo que tem muito mais recursos que nós podemos fazer utilização.
E quando você começou a utilizar, foi para aplicar no consultório, na psicologia? Não, foi assim, eu comecei a fazer a utilização porque eu me encantei mesmo, foi encantamento. Olha Depois só. que eu comecei com esse encantamento, eu vi das possibilidades. Uma grande oportunidade. E tenho estudado muito, assim, hoje nós temos, por exemplo, pessoas que já se declaram apaixonadas pela inteligência artificial, pessoas que declaram que não querem mais casar, que elas já namoram com a inteligência artificial, maridos assim, largando esposa largando marido. Então é severo isso. Tem coisas boas acontecendo, mas tem coisas assim que se perderam meio então assim, enquanto precisa dosar isso, né? Precisa. A gente se encanta mesmo, né? Encantador. Eu até vejo assim que Sim. você fez alguma colocação em algum momento aqui dizendo que as pessoas mais maduras têm mais assertividade no uso das IAs do que os jovens. Por quê? Por causa da maturidade, de como perguntar, da experiência de vida. Então é interessante, né, que realmente saiba como usar de uma forma muito responsável para trazer resultado, né? E outra coisa, né, as escolas, de modo geral também, elas estão fazendo um processo de não aceitar a inteligência artificial e recusar no ambiente da escola. E pelo contrário, o professor ele tem que incentivar mesmo, usar em sala de aula, trazer esse recurso. Então, se o professor ele cria toda a prova usando a inteligência artificial, mas ele não quer que o aluno use para fazer os trabalhos. Então, quando ele desincentiva, a família também tira esse incentivo, a pessoa deixa de ter um aprendizado grande. Nossa, imagina quanta coisa que o professor pode fazer em sala de aula usando e através daquela artificial. resposta vem a acrescentar ainda mais o conhecimento para novas aplicações, né? Na verdade, é um banco de dados infinito. E quando você fala de acrescentar essa soma, é realmente o que é um ambiente escolar? É uma soma de conhecimentos. Isso. Então, quando eu bloqueio um lado, eu não aprendo. O professor fica obsoleto, porque tem muita coisa que o aluno sabe mais que o professor hoje. Sim. Dentro da inteligência. Porque temos jovens aí muito inteligentes que hoje, por exemplo, estão usando a inteligência artificial, nem estão no mercado de trabalho e estão faturando valores absurdos. Nós estamos aí com vários aí que 16, 17, 18 anos aí com faturamento alto, canal Dark em TikTok, em Instagram. Só que você observa que também o comportamento, esse dia um menino de 16 anos, como você está falando, cara, pensa a performance dele em falando dos faturamentos dele, mas assim, da qualidade de apresentação que ele tinha. Então, o que eu vejo de tudo isso? As pessoas elas vão realmente ter resultados extraordinários. Em tudo, qualquer área, né? Sim. Mas se realmente utilizar da forma correta. Eu vejo, olhando para todo esse cenário, eu vejo assim, é impossível? É difícil? Não. Nós estamos falando de uma pessoa que foi a primeira pessoa a escrever um livro usando a inteligência artificial. Isso 2023, foi 22 para 23. 22 para 23. Então é tão recente. Mas você vê alguém que não era, como você falou, não tinha tanta expertise da tecnologia. Mas então é muito fácil. Para quem começar hoje, amanhã, depois vai ter um resultado incrível, extraordinário, como a gente está podendo contar nessa mesa de podcast hoje, que é a sua. Sim. Que extraordinário isso. Sim. Eu quando comecei no marketing digital, eu comecei em 2018. Eu comecei a aprender como que fazia a página de vendas e tudo isso. Eu chorava na frente do computador. Meu Deus, eu nunca vou conseguir aprender isso daqui. É muito difícil, é muito complicado. Fazer vídeo, fazer edição de vídeo, né? Em 2018 eu comecei muito com marketing digital e era sozinha. Eu nunca vou aprender, eu chorava na frente do computador, nunca vou aprender isso. Mas quando chegou a inteligência artificial, eu falei, não, eu vou me especializar nisso e quero entender como que funciona. E quando começou em 2022 era difícil mesmo fazer a utilização. Não funcionava, você tinha que entrar várias vezes, tinha que entender um pouquinho mais ali de prompts ali. Hoje é muito simples fazer essa utilização. É muito mais assim. Como o Ismael falou, só você conhece 22?
Sabe Sim. qual que é a quantidade que tem hoje de IAs? Não sei, porque toda hora Tá surgindo uma nova. Né? E o que acontece às vezes, se eles mascaram, né, eles colocam o nome numa inteligência artificial Que e ela é está usando a base ali da outra. da outra. Então às vezes você não consegue ter essa Não, noção. é assim, muito... E é toda hora, né? É toda hora surge uma nova, por exemplo, você igual o próprio Google agora. Essa semana lançou uma inteligência artificial que ela faz uma visita, ela faz, vamos para assim, todo estúdio aqui você coloca, faça um estúdio de podcast. Você pode colocar aqui 2, 3 cenas e ela faz um tour por aqui. Daí você faz o vídeo com a inteligência artificial e ela vai fazer um tour por tudo isso daqui. A pessoa vai andando, vai vendo. Então isso daí foi essa semana que o Google lançou isso. Então é toda hora. Agora é... Toda hora novidade, né? Toda hora novidade. Eu usava muito o Google Lens, cara. Como eu explorei essa ferramenta. Meu Deus do céu, o Google Lens é maravilhoso, né? Sim. Que legal. Cada dia novidades. Sim. Mas não, deixa eu fazer uma pergunta pra Cléia, que eu acho assim muito interessante. Até gostaria que você respondesse naquela câmera ali. Tá. Olha só, o que fazer a partir de agora utilizando a IA? Isso para qualquer área da vida, seja lá na gastronomia, seja lá no esporte, na educação, no relacionamento. O que fazer a partir de agora? Eu estou falando isso porque ela é autoridade, né? A gente fala da tua performance, eu acho incrível. Então por isso que eu queria que você desse esse conselho para os nossos telespectadores. Olhar na tua rotina diária de trabalho ou pessoal, qual que é a tua maior dificuldade hoje? Qual é o teu maior problema hoje? Dentro disso, quais são as soluções possíveis dentro da inteligência artificial? A inteligência artificial, sempre quando eu começo a usar um novo recurso, eu faço como um modo de brincadeira mesmo. Por exemplo, se eu tenho feito muitas vezes, esse trabalho que eu faço, eu tenho que divulgar muitas fotos, por exemplo. E eu comecei a fazer um teste lá, eu joguei minha foto e coloquei, foto em Paris, foto andando de carro. Então eu fiz uma brincadeira primeiro, porque eu sei qual que é o objetivo. Então o que eu falo para a pessoa? Veja qual a maior dificuldade que você tem hoje. Eu tenho dificuldade na minha gestão com a minha equipe, na minha liderança. Eu tenho um problema pontual na parte de vendas. Eu quero explorar mais, eu quero fazer mais venda do meu determinado produto. A partir daquele problema, você faz uma conversa com a inteligência artificial, imaginando que ela é um parceiro de pensamento extremamente inteligente, com uma capacidade enorme, e não tem nada pronto. Essa conversa, você se destina a conversar, a partir daquele problema vão vir soluções muito interessantes, e use para si e use também para beneficiar outras pessoas. O quanto nós podemos ajudar as pessoas que ainda não conhecem, que às vezes não têm tanto acesso. Uau, incrível. Top demais. Você fez a pergunta certa, né? Vai tirar a resposta certa do nosso convidado. Cléia, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Já? Falamos, passou rápido demais, né? Muito aprendizado, mas para você que ficou curioso aí com esse tema incrível que a gente tratou aqui nesse podcast, você pode seguir a Cléia nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Cléia? Cléia Elaine Soares. Inclusive, para quem for aqui do podcast e quiser a parte de currículos, eu envio um agente sem custo nenhum, gente. Isso daí é realmente para ajuda. Cléia, eu quero fazer o meu currículo profissional e quero usar a inteligência artificial para fazer. Eu mando para você o agente, você coloca ali em questão de 1 minuto, 2 minutos, você tem o teu currículo pronto, preparado, só comemorar a entrevista e o emprego. Que legal, agradecemos também por essa contribuição, né, para o podcast, para você que está acompanhando o nosso podcast. Então, já ficou aqui uma dica e um presente, né, Cléia? Só chama lá, fala que assistindo lá no Conexo Podcast a entrevista e vai receber de presente, irmão. De presente. Mas tem que se inscrever lá no canal, né? Isso. Curta. Tem que seguir também a Cléia lá, acompanhar, curtir os posts. Cléia, queria agradecer de coração a sua presença. Foi um aprendizado incrível pra gente do outro lado aqui da mesa, né, Tony? Demais. E queria que você deixasse uma mensagem final, né? Que essa mensagem vai aparecer no mundo todo agora, através da inteligência artificial. Que mensagem seria essa? Sim, a inteligência artificial ela é só mais um ponto, só mais uma ferramenta. Ainda o ser humano ainda conta muito. O coração, a emoção, o sentimento sempre está à frente. Show. Muito obrigado Obrigada. por estar aqui com a gente, Tony.
Top. Olha só, deixa eu falar para essa câmera aqui. Pessoal, você que está em casa, que está vendo todo esse conteúdo aqui, eu vou te fazer um convite para você ter essa mentoria em casa com a inteligência artificial. Saiba fazer pergunta inteligente, a pergunta certa, aplica tudo isso no teu cotidiano, na tua vida, e você vai saber o quanto vai ser valioso isso para ti e quantos resultados você vai ter. Hoje nós falamos aqui com uma especialista que fez um marco. A Amazon disse para ela: olha, você foi a primeira pessoa que escreveu o livro usando a inteligência artificial. Então eu digo para você, essa ferramenta está disponível para que você possa usar de uma forma muito eficiente. Então seja bem-vindo a usufruir de toda essa estrutura. E aqui no podcast hoje a gente está dando de presente para você esse conteúdo e para você usar e abusar, porque isso é muito bom. Show, mano. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Dia de muito aprendizado, né? Nós, como somos eternos aprendizes, temos essa oportunidade, então foi uma honra receber aqui a Cléia e aprender com ela sobre inteligência artificial. Ela vai voltar. E vai voltar outras vezes com outros temas relacionados à inteligência artificial, né, Tony? Exatamente. Deixa eu perguntar rapidinho, você tem algum fórum por esses dias? Tem alguma coisa presencial para falar sobre, não? Não, só dia 23, para quem é de RH, vou fazer um evento falando em inteligência artificial para profissionais de RH. Top. Você que é de RH, sim, segue ali para você saber as novidades que vai ter dos fóruns, que ela está sempre com fórum, com novidade, então isso vai ser muito interessante. Okay. Isso aí, gente. Esse foi mais um podcast da Conexo. Curte, comenta, compartilha, envia para todo mundo, como diz o Tony. Segue a Conexo nas redes sociais, Conexo _empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para você acompanhar esses conteúdos incríveis que a gente passou aqui para vocês, falando de saúde, falando de vendas, falando de pessoas, falando de comunicação, esporte, jornalismo, foi muita coisa. Então já navega aí no canal da Conexo no YouTube e você vai ter muitos conteúdos para aprender também. Um abraço a todos e até o próximo podcast.